Amanhã já rola o jogaço de volta entre Real Madrid e Manchester City, dessa vez no Santiago Bernabéu, e nas entrevistas pré-jogo, ao contrário da semana passada, onde antes do jogo o Guardiola se meteu a besta de falar que o Rodri mereceu a bola de ouro e viu o Vini fazer o que fez, agora o treinador dos Citizens foi somente elogios pro brasileiro e também falou uma coisa que irritou bastante a própria torcida do City. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar tudo o que ele falou sobre o brasileiro e também o que irritou a própria torcida do City, e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica. Pois é, pessoal, se jogar contra o Real Madrid na Champions League, independente de qualquer condição, já é quase sempre uma missão impossível, imagine nessa situação atual do City, que tem diversas adversidades principais para enfrentar amanhã, além de toda a qualidade que o Real já tem naturalmente. A primeira adversidade é obviamente a desvantagem no placar, pois já entrarão perdendo por um gol no saldo e terão que obrigatoriamente vencer em pleno Santiago Bernabéu. Ou seja, simplesmente vencer o Real Madrid num jogo mata-mata de Champions em pleno estádio deles, nada demais, né? A segunda é toda a pressão que eles terão que suportar, que se dá por dois motivos. O primeiro é que, como eles provocaram o Vinícius com aquela bandeira na própria torcida na semana passada, com certeza amanhã a torcida do Real vai trabalhar para devolver isso e fazer do clima do jogo um inferno nos 90 minutos. O segundo motivo da pressão é o fato que eles sempre vêm se dando mal contra o Real na Champions. Tirando em 2023, que o City estava aquela máquina imparável e aplicou 5-1 no Real no agregado, eles caíram para os merengues em 2022, 2024 e isso sem dúvidas pode se repetir amanhã de novo. E lembrando, tanto as derrotas de 2022 como 2024 foram aquele pior tipo de derrota possível. Em 2022, o City vencia por incríveis 2 gols de diferença até os acréscimos do segundo jogo e de repente levou 2 gols do Rodrigo em 2 minutos e perderam na prorrogação. E em 2024, o confronto acabou empatado no agregado, o jogo foi pros pênaltis, o Real foi o primeiro a desperdiçar uma cobrança e mesmo assim ainda se classificou. Ou seja, derrotas em que a torcida do City teve em algum momento aquela esperança de que tudo daria certo e o time se classificaria, e então o Real Madrid ia lá e aplicava um duro castigo e frustrava essa expectativa da maneira mais cruel possível. E tanto em 2022 quanto em 2024 os merengues ainda acabaram campeões do torneio. Sempre temos que considerar isso, porque o fator psicológico que o Real tem na Champions é muito pesado. Inclusive, antes de um dos confrontos entre Real Madrid e Barcelona nessa temporada, o próprio Lewandowski disse que muitos times perdem para o Real mesmo jogando melhor, puramente por conta do fator psicológico. E essa é uma grande verdade, basta ver que sempre que o Real está perdendo um jogo decisivo e de repente faz um gol, os adversários são totalmente esmagados pela pressão. Nos últimos anos vimos isso acontecer com o Bayern no passado e principalmente com o próprio City. Portanto, imagine ser um jogador do City. Por conta do histórico recente, mesmo que você abra uma diferença no placar, basta um gol do Real para já voltar aquele fantasma do será que vai acontecer de novo? E por fim, claro, a terceira adversidade, que é o fato de que Vinícius Júnior e Rodrigo parece que duplicam o seu nível de futebol quando se trata de enfrentar o City, ainda mais considerando as provocações pra cima do Vini recentemente e também a moral que ele saiu do primeiro jogo. Amanhã será aquele dia em que, jogando em casa, o brasileiro chegará com a confiança no teto pra tentar tudo do começo ao fim, e sabemos que quando ele está assim, uma hora vai acertar. Além do fato de que o City terá que jogar mais aberto e buscando o jogo, o que dará ao Real a chance de explorar os contra-ataques, e tendo dois jogadores com a velocidade que Vini e Mbappé têm, também pode ser fatal. Mas bom, diante desse cenário todo, o Guardiola deu uma entrevista hoje, além de escolher, ao contrário da semana passada, somente elogiar o Vini, ele falou uma coisa que irritou a sua própria torcida. Se liga em tudo que disse o treinador espanhol. A margem para vencer no Bernabéu nesta posição, todos sabem que se você perguntar antes da partida qual é a porcentagem de chance de avançar, eu diria que a gente chega com 1%. Será uma chance mínima, mas enquanto ainda temos chances, nós vamos tentar e isso é certo. As chances são pequenas porque nosso primeiro resultado não foi bom. 5 minutos antes, com 2-1 pra gente, teria sido diferente, mas com 3-2 contra, a chance é muito menor. Enquanto houver uma chance, vamos lutar por ela e ver o que acontece. Mas mais uma vez, é óbvio que as chances não estão a nosso favor. Não podemos esquecer que o Real Madrid tem muitos jogadores fantásticos que podem fazer a diferença e mudar o cenário de um confronto
pronta em poucos minutos, ainda mais quando jogam nesse estádio. Vimos isso acontecer em 2022 com o Rodrigo e em 2024 com Vinícius e Rodrigo, e na semana passada novamente com Vinícius. Ambos são jogadores formidáveis que qualquer treinador gostaria de ter em seu elenco. Quando se enfrenta um ataque com Vinícius, Rodrigo e Mbappé, é necessário ter um plano de jogo, e nesse ponto o resultado negativo da primeira partida muda tudo, o que torna nossa tarefa ainda mais difícil. Eu não preciso esconder que o resultado construído pelo Madrid em pleno Etihad dará mais liberdade aos seus jogadores de ataque, e como estamos falando de 3 dos melhores do mundo, essa liberdade pode ser fatal. Precisaremos de atenção total em todos os setores do campo e muita sorte. Vamos ver o que acontecerá. Pois é, pessoal, o Guardiola dessa vez percebeu que se tentar dar uma alfinetada no Vinícius, igual fez na semana passada, quando falou que a bola de ouro do Rodri foi mais do que merecida, não daria certo, e resolveu ficar só nos elogios, tanto a ele como a todo o ataque do Real. Já o comentário dele que a torcida do City não gostou foi ter dito que eles chegam pra esse jogo com apenas 1% de chance de se classificar, porque a galera acabou interpretando como se ele já tivesse praticamente jogado a toalha. Mas eu sinceramente só vi essas palavras do Guardiola como uma tentativa de tirar a pressão do próprio time. Algo como, se o Real classificar já era meio que esperado por conta do resultado do primeiro jogo, e se o City classificar será ainda mais absurdo, pois ninguém esperava isso em pleno Bernabéu com um placar desvantajoso. E bem, pelas palavras do Ancelotti hoje, ele que não é bobo e nem nada, ele também percebeu essa estratégia do Guardiola. Se liga no que ele respondeu sobre as palavras do espanhol. Temos um plano de jogo semelhante à semana passada, mas amanhã antes do jogo farei questão de perguntar pessoalmente a Pep Guardiola se ele realmente acha que o Manchester City tem apenas 1% de chance contra nós, pois tenho certeza de que eles mesmos acham que tem mais de 1% de chance e nós também não achamos que temos 99% de chance. Na verdade, achamos que temos uma pequena vantagem que precisamos aproveitar ao máximo. Temos que encarar o jogo como se estivesse 0-0 ou como se estivéssemos perdendo por 1-0. Sobre o nosso elenco, tanto Mbappé quanto Vinícius e Rodrigo estão em ótima forma. Nossos 3 atacantes estão jogando muito bem e nunca foram problema. Conseguimos fortalecer o setor defensivo e estamos colhendo os frutos disso. Lembrando que esse jogo entre Real e City ainda não está em nenhuma fase de mata-mata. Para você que não sabe, quem avançar do duelo amanhã se classificará para as oitavas e enfrentará Atlético Madrid ou Bayer Leverkusen. Como bem disse o volante francês do Real, Tchouaméni, após o primeiro jogo, a temporada para o clube merengue só começa em fevereiro. Mas agora então eu quero saber de você. O que você acha? O Guardiola percebeu o erro que foi provocar o Vinícius Júnior antes da primeira partida e agora escolheu só elogiar e tentou jogar a pressão pro lado do Real Madrid para os seus próprios jogadores poderem ficar mais tranquilos? Ou você acha que ele realmente falou sério quando disse que o City só tem 1% de chance mesmo? Será que o espanhol no fundo já sabe o resultado final? E o placar amanhã, qual você acha que vai acabar sendo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!